meu lado, né, vocês já observam, eu digo ao lado, mas é o meu lado, né? Para vocês é aí no meio, né? Na tela vocês observam já esse slide. Né? Nós vamos aprender funções homogêneas para entender o que são equações diferenciais de primeira ordem homogêneas. De primeira e de segunda ordem muda um pouco o conceito. Então é importante que nós entendamos bem. Uma função homogênea, por exemplo, uma função de x e de y, ela é dita homogênea se eu trocar x por tx e y por ty, e eu conseguir escrever ela dessa forma, assim, o t elevado num alfa vezes f de xy. Aí ela é dita homogênea. Tá? Talvez não ficou bem claro para mim ainda. Tá? Então, vamos pegar a função x ao cubo mais y ao cubo, né? Será que a função x ao cubo mais y ao cubo, ela é homogênea? Para saber, né, ela vai ter que obedecer essa regra. Bom, então eu vou substituir x por tx ao cubo mais ty ao cubo. Né? Isso aqui, se eu tiver um pouquinho de paciência, eu verifico que é t ao cubo que multiplica x ao cubo mais y ao cubo. Ou seja, vai ser t elevado na 3 vezes f de x e y. Tá? Então, eu disse que f de tx e ty, né, era t ao cubo vezes f de xy. Então, é homogênea sim. Tá? Tranquilo. E se fosse x ao cubo mais y ao cubo mais 1, né? Já tem um x aqui dizendo que não, né? Mas a gente pode fazer, né? F de tx, ty igual a t ao cubo, x ao cubo, fazendo uma pegada só, porque eu coloquei, né, tx e ty aqui, mais t ao cubo, y ao cubo, mais 1, né? E o que eu posso escrever ainda é t ao cubo, que multiplica x ao cubo, mais y ao cubo, mais 1 aqui fora. Né? E isso aí não é t ao cubo vezes f de x e y. Não é. Logo, essa função aqui não é homogênea. Tá? Se não tivesse mais 1, seria homogênea. E aonde que entram equações diferenciais? Tá? Entram aqui, ó. Aqui eu tenho uma equação diferencial, né? Porque a derivada de y, ela é um f de x e de y. Poderia ser de um t e de um y, tanto faz. Né? Então, a derivada é um f de x e de y. Será que isso aqui é uma equação homogênea? Só tem um jeito de eu descobrir, né? Fazer o de tx e o de ty e ver o que dá. Então, eu vou ter tx mais ty dividido por tx. Isso é igual a t, que multiplica x mais y, dividido por tx. Corta, corta, pá! Até sumiu o t, né? Bom, o t sumir é igual a mesma coisa que 1. É t na zero vezes f de x e y, né? Porque esse aqui é o f de x e y, né? Então é homogênea. Esta aqui é dita uma equação diferencial homogênea de primeira ordem. Então eu tenho uma equação diferencial aqui, que eu já sei que é homogênea. Lá do slide anterior, né, a gente já testou que ela é homogênea. Qualquer coisa faz de novo, né? Em ela sendo homogênea, nós vamos procurar deixar tudo que tem y como y sobre x. Isso é sempre possível quando é homogênea, tá? Deixar ela como y sobre x. E vamos chamar isso aqui de v. Bom, em isso aqui sendo v, eu sei que v igual a y sobre x, y igual a vx. Se y igual a vx, eu consigo encontrar a derivada de y com relação a x, que dá tudo isso aqui. Tá? Se isso é a derivada de y com relação a x, eu vou substituir ela aqui. Ela substituída aqui, agora o resto deixa 1 mais v, como está aqui. Corta esse v com esse v, você fica que dv dx igual a 1 sobre x, porque esse cara passou para lá dividindo. Agora você sabe que v igual a ln de x mais c é a solução dessa equação, mas eu quero a solução de dy de x e não de dv de x. Agora você substitui y igual a vx, né? Aliás, o v igual a y sobre x,
passa o x para lá multiplicando, que é o que foi feito aqui, e você tem a solução desta equação diferencial aqui. Bem tranquilinho, você transformou uma equação diferencial que não era tão simples para resolver, na verdade nós nem tentamos, mas fator integrante, se usar alguma coisa assim, vocês concordam que é bem mais difícil do que fazer essa substituiçãozinha, né, e resolver dessa forma mais fácil. Muito bem, vamos a mais uma, né? Uma só é pouco. Aqui pede-se para resolver essa equação aqui. Talvez seja uma equação exata, não sei, não vou nem tentar fazer a derivada dessa com relação a y e a derivada dessa com relação a x, né? Se não é exata, nós poderíamos transformá-la numa exata e pelo método do fator integrante, claro, que transformaríamos ela numa exata e depois a resolveríamos. Ou aplicamos uma técnica mais fácil, que é a de substituição. Eu vou aplicar, verificar se ela é homogênea por partes. Primeiro eu verifico se esse pedaço aqui é uma função homogênea e se esse aqui também é homogêneo. Se os dois forem, beleza, né? Está garantido a homogeneidade da equação diferencial. Esse lado aqui eu chamei de m, né? M igual a x quadrado mais y quadrado, eu coloco o t, né? E verifico que é homogênea. A mesma coisa eu faço lá no x quadrado menos xy, né? É fácil de verificar isso, né? Até vou fazer aqui, ó. F de tx, ty, né? Na verdade a gente chamou de n, não de f, né? É igual a tx ao quadrado menos tx, ty, né? E aqui fica fácil que você pode botar o t ao quadrado em evidência, né? Não precisa nem fazer, tá aqui, ó. T quadrado, x quadrado menos xy é homogênea também. Sei que é homogênea, agora penso eu em aplicar uma substituição. Se vocês bem se lembram, né, da vez anterior, né, eu posso fazer como eu fiz anteriormente, é uma forma, faz y sobre x igual a v, né? E depois, claro que y igual a vx, ou você já sai de arrancada com esse y igual a vx, ou y igual a ux, também pode, tá? Afinal de contas, vai ser essa a substituição que você vai fazer. Contudo, se você fizer isso e não da outra forma, você vai precisar saber quanto que valem os diferenciais. Bom, o x não vai mudar, o dx vai ser dx, só o dy, né? Bom, se y vale isso, quanto que vai ser o dy? Aí você deriva pela regra da cadeia, né? E você vai acabar descobrindo que o dy com relação a x é igual ao primeiro vezes a derivada do segundo, mais o segundo vezes a derivada do primeiro, passa o dx multiplicando para lá, né? Você vai acabar ficando com dy igual, né? Vejam que isso aqui é 1, tá? Dx sobre dx é 1, tá? Então, você vai ficar com u vezes dx mais x vezes du, porque esse você vai cortar com aquele. Esse é o dy, e esse dy é que você vai ter que colocar no lugar daquele cara lá. Então, isso vai ficar assim, ó. X quadrado mais u quadrado x quadrado, porque y igual a ux, vezes dx mais x quadrado menos x vezes ux vezes o dy, que é u dx, estou olhando aqui, ó, mais x du. Tudo isso aqui igual a zero. E, aparentemente, essa equação mais complicada, que vai dar para simplificar bastante, é a equação que eu tenho que resolver. Vamos colocar isso aqui de uma forma mais limpa, né? Aqui eu tenho as contas que eu acabei de fazer, substituir esse, ó, mesma cor até para ficar bonitinho, né? E aí eu vou simplificando isso aqui e chego nesse cara aqui, que é uma equação diferencial que não é nada fácil de fazer ainda. Mas isso aqui ainda pode ser simplificado para esta forma azul, tá? Parece que não foi simplificado, mas foi simplificado, tá? É mais fácil resolver essa aqui do que essa de cima. É só você tirar o mínimo que você sai dessa aqui e chega naquela,
Ou você pode fazer aqui mais U menos U aqui em cima, que você vai acabar chegando nessa aqui de baixo também. Não é difícil, tá? Muito bem. Agora o nosso desafio está em resolver esta equação diferencial. Professor? Sim? Da onde é que saiu dx sobre x? Eu tô tentando achar aqui, eu tô meio perdido. Você fez alguma movimentação? Sim. Você fez uma simplificação? Eu simplesmente disse que eu fiz uma simplificação, mas eu não mostrei como eu cheguei nela, né? O dx sobre x eu tô um pouco perdido. O u sobre u eu consegui entender. Então, vamos dividir, né? Dos dois lados dessa equação, nós vamos dividir tudo por dx, porque veja que um dx sumiu, né? Eu vou dividir por dx, eu vou fazer assim, ó, colocar o... Não, vou dividir tudo por x quadrado, né, professor? X quadrado 1 mais u. Aí só tem um x ali, que é primeiro grau, que aí fica sobre x. Deixa eu acompanhar aqui, que agora eu posso estar... Não, eu vou dividir tudo por x ao cubo, 1 mais 1. X ao cubo. Tudo por x ao cubo, né? E por u menos por u mais 1. Vamos ver. Agora eu entro no barquinho de confusão. Então, eu vou dividir aquele cara lá por x ao cubo, 1 mais 1. Daí eu vou ficar com dx sobre x, tá certo? Vou dividir o lado de cá por x ao cubo, 1 mais 1. Daí vai ficar 1 menos u mais 1, porque o x ao cubo vai cortar com aquele, né? Vezes du, né? Igual a 0. Então tá certinho, é isso daqui. Fechou, professor. Obrigado. Beleza, de nada. Daqui, eu venho para isto daqui, que me parece vai ficar mais fácil, tá? De eu encontrar, quando fizer as derivadas, né? Porque eu vou integrar, posso integrar dos dois lados. Eu até poderia dividir, porque não por dx dos dois lados, né? Deixa eu ver qual que seria a melhor maneira. Du dx, acho que sim. A integral com relação a du, de menos 1 é menos u, ok. D2 sobre 1 mais u, bom, eu posso jogar o 2 para fora, tá certo esse pedaço aqui também. Deve dar um ln, né? Mas tá o ln aqui, ó. Ah, você já tem do lado? Eu não vi, perdão. E daí a integral de dx sobre x é ln de x. E a integral de zero, né? Não importa com relação ao que seja, né? A integral de zero sempre é uma constante. Pronto. Aí nós praticamente chegamos aqui na solução. A única coisa é que nós não queremos algo em função de u, queremos em função de y, né? Só que y é o x. Né? Y é o x. Substitui no lugar de u por y sobre x. Y sobre x, né? Que está aqui. Né? E essa é a solução. Você naturalmente pode dar mais uma simplificada, né? Porque os LNs aqui, eles estão... Os LNs estão somados. Isso aqui não quer dizer nada, esses LNs estarem somados. Ele pode virar uma multiplicação. Sim, você pode ficar aqui, ó. Esse 2 vai passar para lá, vai virar um quadrado. Né? Então, eu vou fazer ln de 1 mais y sobre x ao quadrado. Isso eu posso. Ainda vezes o x, claro que eu posso fazer vezes o x, né? Vezes esse x aqui. E eu ainda, como esse é menos ln de c, eu posso dividir por c. Esse ln é de tudo isso aqui, ó. Igual a y sobre x. Percebam que aqui está um pouquinho diferente desse ln, porque foi tirado o mínimo, né? Lembre-se que eu deixei de tirar o mínimo antes. Então, se você puxar para cá, isso aqui vai ficar y sobre x igual a ln de um caminhão de coisas. O c vai ficar embaixo. Aqui eu vou tirar o mínimo, que vai ser x mais y sobre x.
tudo isso aqui ao quadrado vezes o x. Agora você consegue acreditar que esse x quadrado aqui vai cortar com esse x, vai virar um x aqui embaixo, e esse x vai parar aqui como esse aqui está. Tá? E esta é a solução final. Você pode também sumir com ln, faz e elevado dos dois lados, né? Some com ln e chega nessa solução final aqui. Então, mas aqui é só questão de gosto. Ó, o principal aqui está no seguinte: verifica se é homogênea. É homogênea. Faz a substituição. Acontece que se você não deixou tudo como y sobre x, você vai ter que descobrir quanto que é o dy. Aí substitui tanto os y's quanto os dy, que foi o que nós fizemos. Vai fazendo as contas como dá, chega na solução com o u, substitui y sobre x e depois é álgebra. Sem estresse. Letícia? Quem mais aí? Deixa eu ver quem que eu vejo mais. Guilherme? João Vitor? Eleandra? É complicado, mas depois parando para ver novamente, dá para entender melhor ainda. Uhum. É claro que sentar e fazer leva mais tempo, né? Não há dúvida. Não. Então, vamos então treinar um pouco mais. Bom, esse foi o tipo de substituição que nós fizemos para uma equação homogênea. Tá? Veja que aqui eu tenho uma não linearidade, que é esse y elevado na 2, tá? Aí você me pergunta, mas o x não é uma não linearidade? Mas o que importa para a equação diferencial, para ela ser linear, ela é ser linear em y. Tá? Na outra variável, ela pode ser o que for. Então, o que diferencia uma equação diferencial linear de uma não linear é a linearidade em y. E o Bernoulli, né, ele veio com uma ideia de transformar esse tipo especial aqui de equação numa equação... Você vai acabar reduzindo a ordem dela. Tá? Bom, comecemos aqui pela equação diferencial que nós temos como desafio para resolver. Né? A primeira coisa é deixar esse termo em derivada aqui, ó, sozinho. Tá? Sempre isso é fundamental. Então, eu vou dividir os dois lados por x. No que eu divido os dois lados por x, eu tenho essa equação aqui, né? Sem estresse algum, tenho essa equação. E agora eu percebo que eu tenho uma não linearidade em y, coisa que eu já percebi antes, né? De 2. Então, eu já sei que o n é 2. Para eu reduzir esse cara aqui para 1, tá? Eu vou fazer uma jogada. Eu vou dizer que o u vale y na menos 1. Melhor do que isso, né? Como vou deixar em função de u, né? Aqui, na verdade, é a mesma coisa, né? U, y na menos 1, se você isola o y, vai dar u na menos 1 também. Agora, eu vou fazer a substituição no lugar de y. Eu vou colocar u na menos 1. Naturalmente, que se muda o y, vai mudar o dy também, como antes. Tá? Agora eu vou fazer a derivada de y com relação a x para eu achar o novo dy também. Já que eu vou substituir o y, eu vou substituir o dy também. Né? Bom, o dy com relação a x, né, é igual a essa derivada aqui, ó, do u na menos 1 com relação a x. Né? Qual que é a derivada de uma função de x na menos 1 com relação a x? Eu tenho que aplicar a regra da cadeia, né? Eu faço du na menos 1 dx com relação a u vezes du dx. Essa é a jogada, né? Bom, essa derivada de u com relação a u é o menos 1 na menos 2, né? Toma o expoente, diminui u, menos 1 na menos 2, du dx. E eu consigo achar o dy. O dy é menos 1 na menos 2 du, né? É fácil, né? Corta isso com esse e você acha o dy. Agora, você vai jogar tudo dentro da equação, né?
dessa equação aqui, que é mais fácil. dy dx, que você achou, nem precisa isolar o dy dx, é tudo isso aqui. No lugar do dy dx, né, você vai colocar menos u na menos 2 vezes du dx. Mais, né, aqui é menos mesmo, né, mais 1 sobre x, vezes o y é 1 na menos 1, igual a x ao quadrado, vezes u na menos 2. Agora eu vou multiplicar os dois lados por menos u na 2, né? Então, aqui, beleza, vai ficar positivo, tá ok. Aqui vai ficar negativo, né? Tá ok. Esse quadrado aqui não existe, tá? Porque aqui é na primeira, ó. Então lá é na primeira também. E esse cara aqui eu vou multiplicar, vai ficar negativo, tá ok? 1 sobre x vezes 1 na 1. Então tá ok, tá certo também. Tá tudo certinho. Agora nós temos esta equação diferencial aqui. Essa aqui é fácil de resolver. Eu vou apagar esse risquinho aqui porque ele está parecendo um linha, né? E, na verdade, é o 1 na primeira potência. Esta daqui eu vou resolver, me parece que fator integrante é a melhor forma que nós temos de resolver esse cara aqui. Eu vou escrever ele aqui do lado. U' menos 1 sobre x vezes u igual a menos x. O fator integrante era quando eu multiplicava por mi, né, e eu descobria que a derivada com relação a x de mi vezes u vai ser legal, né? Mi vezes u é igual a mi vezes u' mais mi' u. Daí igual o que tem para lá, né? Vou colocar em outra cor o fator integrante dos dois lados. Então aqui eu vou colocar um mi. E claro que aqui também um mi. Vem aqui dizer um oi para os meus alunos. Vem aqui dizer, fala oi para eles. Oi, meus alunos. Não são teus, são meus alunos. Oi, alunos. Tá bom, filho, pode descer, obrigado. Por que esse cara aí vai sair? Quem vai sair? Ninguém vai sair. Você está aqui assistindo a aula, aparecendo. Outro lá saiu. Ah, não sei. Então, essa é a lógica por trás do fator integrante. Agora, eu sei que o mi' é tudo o que está pendurado na frente do... Opa, está aqui a equação, né? Da segunda equação. Né? Então, do segundo componente. Então, aqui eu tenho... Só lembrando que aqui eu tenho um mi multiplicando, aqui eu tenho um mi multiplicando e aqui eu tenho um mi multiplicando. E o mi' é tudo isso daqui, ó. O mi' é tudo, né? No primeiro elemento, no elemento u, né? Derivado está o mi, e no segundo elemento está o mi'. Então, eu sei que mi' é igual a menos mi sobre x. Por aqui eu acho o fator integrante, né? E a partir daí eu acho a solução de toda a equação. Veja o que eu já consegui descobrir aqui, ó, que mi' sobre mi é igual a menos 1 sobre x, e aqui eu consigo achar o mi facilmente. Aqui até está o fator integrante, olha, vale x da menos 1. Né? E você resolve essa equação fazendo o fator integrante vezes u, né? Sendo igual a menos x vezes x da menos 1, né? Que é o fator integrante. Menos x vezes o mi, que é x da menos 1. Menos x vezes x da menos 1 dá aquele menos 1 que eu acabei de rabiscar aqui, ó. Bom, daqui você vem para cá, que é a mesma coisa. Né? Agora, você integra dos dois lados e você vai ficar com x vezes u igual a menos x. Né?
Esse aqui é x da menos 1, passa para o outro lado lá como x da 1. Né? Vai ficar, o menos x vai virar menos x ao quadrado, e a constante, que eu não falei antes, vai ficar mais cx. E nós achamos aqui a solução desta equação, mas nós queremos a solução em y. Mas y, nós já falamos antes que era y é igual a 1 na menos 1. Tá? Então, você vai ter que fazer a inversão. Vamos ver esse exemplo desde o começo de novo. Uma outra forma de substituição, né, é desenvolvida por Bernoulli. A primeira coisa que nós vamos fazer é deixar essa equação numa forma padrão. Então, divide por x dos dois lados, você verifica uma não linearidade em y. É tal quadrado. Eu quero reduzir para 1 com uma substituição de variáveis. Então, você coloca o u como se fosse y na menos 1. Daí você vai conseguir reduzir para 1, né? Para deixar ela linear. Se você tem u como sendo y na menos 1, tá? Você assim faz essa substituição. Você vai ter então dy dx, né? Claro que eu vou ter que depois colocar em termos de du dx isso aqui. Mais 1 sobre x, y, vou ter que colocar u também, né? Igual a x vezes u na menos 1, porque se u é y na menos 1, y é u na menos 1. Bom, no lugar desse, vamos pegar esse y ali, ó. Vamos pegar já os dois, ó. No lugar desse e no lugar desse. Você vai achar estranho, mas não é estranho, tá? No lugar desse y, eu vou colocar u na menos 1. Lembrar que esse aqui era o quadrado, né? Por conta desse quadrado. E no lugar desse y que estava aqui, eu também vou colocar u na menos 1. Essa equação está totalmente certa, não tem nada de errado. Tá? Só que a derivada de u na menos 1 com relação a x é que não vai ajudar em nada aí. Que tal eu colocar, né, em termos de u isso mesmo, tá? Então, dy com relação a x, sendo que y é u na menos 1, é a mesma coisa que... Enfim, vou aplicar a regra da cadeia. Eu estou tentando enfeitar demais aqui, né? Então, você faz du na menos 1 com relação a u vezes du de x. Fica muito mais fácil, né? Faz a regra da cadeia aqui. Mais u na menos 1 sobre x igual a x vezes u na menos 2. Continua com essa regra da cadeia aqui, que você vai encontrar menos u na menos 2, né? Porque essa é a primeira derivada, vezes du de x. Mais u na menos 1 sobre x igual a x vezes u na menos 2. Agora multiplica dos dois lados por u na 2. Né? Essa parte eu não vou fazer cada passo porque é fácil. E você vai chegar nessa expressão aqui, que já não é uma equação diferencial tão difícil. Pelo menos ela é linear. O u está elevado na primeira. Né? E essa aqui nós vamos resolver por fator integrante. Tá? O que é uma equação resolvida por fator integrante? É aquela equação assim que você vai dizer que a derivada de mi vezes u com relação a x é igual a mi vezes u' mais mi' vezes u. Bom, então eu vou multiplicar por mi dos dois lados aqui, né? Então é a mesma coisa que eu colocar aqui, coloca aqui e coloca aqui. Multipliquei por mi dos dois lados e eu sei que todo esse pedaço aqui é igual a mi', que é tudo aquilo que multiplica o u. É mi'. Tá? Eu consigo achar com bastante facilidade o mi'. Deu x da menos o mi, que dá x da menos 1. Uma vez que eu sei que
mi' é igual a menos mi sobre x, né? Eu consigo achar isso uma equação diferencial fácil de achar, né? Mi vai dar x da menos 1. E agora eu coloco aqui dentro, ó, a derivada com relação a x do mi, que é x da menos 1, vezes o u, que é o que eu quero encontrar, né? É igual a todo esse pedaço aqui. E todo esse pedaço aqui é igual a menos x, vezes o mi ainda que eu não coloquei, que é x da menos 1. Menos x vezes x da menos 1 é igual a menos 1. Esse pedaço de cá eu vou só copiar d de x da menos 1 vezes u. Agora eu integro dos dois lados, né, e chego nessa solução aqui. Eu não quero u, eu quero y. Bom, eu tenho que me lembrar que o y é inverso de u, né? Então, 1 sobre y. Passa esse para cá e esse para lá, né? E você chega na tua solução do y. Creio que agora deu para, né, fazendo pela segunda vez ficar mais fácil. Guilherme, João Vitor, o que vocês me dizem? Vamos a... Agora era um negócio um pouco mais light, né? Acabaram as tão difíceis. Pelo menos de primeira ordem. As outras de segunda são mais fáceis porque a gente vai focar mais na aplicação, né? Não basta acharmos uma solução, nós temos que provar que ela é única. Vai que por um azar você tem uma equação diferencial que tenha mais de uma solução, o que não é incomum, e você está fazendo um reator que pode explodir ou estabilizar. Isso vale principalmente para você, Ian, que gosta mais dessas coisas, né? Se a minha EDO é linear, eu uso tudo que está em azul aqui no slide. Se ela é não linear, tudo que está em vermelho, tá? Aqui ficou claro porque aqui o y não está na primeira potência e aqui o y está na primeira potência, né? A diferença entre linear e não linear, né? Se ela é linear e você encontrou a solução, essa solução ela é única em todo um intervalo em que estes caras aqui não têm problema de domínio. Tá? No intervalo em que essas expressões são contínuas, a tua solução é única, você garante. Isso é um teorema. Não precisa nem ser provado, pode, mas não precisa. Ah, e se a tua equação diferencial é não linear? Bom, daí esse azul não vale mais. Para você verificar se uma solução é única para equações não lineares, você precisa isolar o termo em derivada, tá? E verificar se aquela função isolada aqui é contínua. Beleza, passou no primeiro teste. E além disso, a derivada com relação a y dessa função precisa ser contínua. Neste intervalo, em que f é contínua e a derivada de f com relação a y for contínua, você garante que a tua solução é única. Esses são teoremas não para serem demonstrados, podem ser, mas precisam ser decorados. Vamos entender eles com um exercício. Comecemos por uma equação linear, tudo na primeira, né? Aqui, até o t acabou estando na primeira, né? Bom, na verdade, a equação que foi nos dada é essa daqui. Nós dividimos por t dos dois lados e chegamos nessa daqui, né? Por quê? Porque sempre o termo derivado ele tem que ficar sozinho, isso é um padrão. Eu tenho um problemaço no t igual a 0 aqui. Eu já vejo que se eu fosse resolver essa equação, ainda não resolvi, apesar da solução estar apresentada aqui do lado, eu tenho um problemaço no t igual a 0. Eu não tenho problema de 0, exclusive 0, né? De 0 mais para frente eu não tenho problema. Ou de 0 menos para trás eu não tenho problema. Mas eu tenho um problema no t igual a 0. Então, eu tenho aqui escrito a
a conclusão, né, que vocês mesmos podem ler. Tá? Enfim, a solução é única, né, se eu escolher um tempo maior do que zero, né, para lá ou para lá. Né? No t igual a zero, ele não sabe se pega a solução de cá ou a solução de lá, ele fica doido. Né? Não tem como. Vamos entender isso melhor agora, né? Porque até agora nós só aplicamos o teorema, vamos achar a solução dessa equação diferencial. Antes de achar a solução em si, eu gostaria de mostrar esses gráficos, né? Esses são os gráficos das várias soluções, né? E se a condição de contorno fosse essa, né? Que se em t igual a 1, y fosse 2, né? A solução seria única, seria essa curva marronzinha aqui. Tá? Só essa daqui, não essa do lado de cá. Bom, voltemos à mesma equação, com a mesma condição inicial, e agora vamos resolvê-la. Né? Reescrevo ela com esse termo aqui sozinho, termo derivado sozinho. Já tenho a dica aqui, que vou resolver ela por fator integrante, né? Então, eu vou multiplicar aqui por mi, né? E o lado de lá por mi também, de forma que eu já sei, né? Agora eu já sei de cor que tudo isso aqui é milinha, né? Milinha é igual a mi sobre t, né? E eu acabo descobrindo com isso. Isso aqui é uma EDO que não é difícil de ser resolvida, né? Milinha sobre mi igual a t, igual a 1 sobre t. Né? O que é que derivado dividido por ele mesmo dá 1 sobre t? É t quadrado, tá? E se ficar dúvida, aí você vai ter que resolver. Vocês poderiam me dar uma dica de como, se vai que eu não soubesse, né? Eu digo que está fácil, como é que eu resolveria isso aqui? Né? Milinha sobre mi igual a 1 sobre t. Bom, eu tenho minha equação aqui, e eu vou resolver ela desta forma aqui, né? Com o fator integrante, então eu sei que milinha é igual a mi vezes 2 sobre t. Já tem um 2 aqui que antes não apareceu. Milinha sobre mi é igual a 2 sobre t. Derivada do ln de mi dt, né? Lembra que esse aqui é mi dt, né? É igual a 2 sobre t. Diferencial do ln do mi dt é igual a 2 sobre t vezes dt. Agora integra dos dois lados. Corta esse com esse. ln do mi do t é igual a 2 vezes a integral de dt sobre t. Olha aqui, ó. Olha o nosso erro aqui, ó. Porque t na menos 1 ia dar 1 sobre 0 vezes t na 0. Não posso aplicar a potência. Né? Eu tenho que ir lá para a tabela de logaritmos e ver que aqui é um ln. A tabela de derivados e ver que ali é um ln. Então, ln do mi do t vai ser igual a 2 vezes o ln do t. Né? Porque a integral disso aqui é o ln do t. Né? E eu vou descobrir que mi dt, né? ln ainda, esse 2 eu passo para lá ao quadrado, né? Vai ser igual a t ao quadrado. Agora sim encontramos o mi do t, certinho. E a derivada do mi vezes o y é igual a esse cara vezes o mi, né? Que é o t ao quadrado. E nós chegamos na solução da equação diferencial. Depois é só questão de fazer continhas e não são contas difíceis, né? Você né, passa esse dt para o lado de lá, integra dos dois lados, corta esse diferencial com esse, né? Aí você fica com t quadrado y, do lado de cá vai ficar com a integral de tudo que está do lado de lá, né? Integra t, né, esse t ao cubo, e aqui vai ficar t quadrado, vezes esse 4t, que vai dar o t ao cubo, né? Então vai ficar 4t ao cubo dt, isso aqui vai ficar
t na quarta sobre 4, né? O t na quarta corta com esse t quadrado, que vai dar esse t quadrado. Então ficou fácil de ver essa solução. Agora, tem a solução? Tem. Mas essa solução é válida quando? Certamente não para t igual a 0. Já do domínio da própria funçãozinha aqui, eu já vejo que o cara não pode me dizer que y de 0 igual a 2. Isso é um absurdo, porque a função nem existe em t igual a 0. Né? Tanto é que esta solução aqui ela é válida para t maior do que 0, porque foi ter passado uma condição em t igual a 1. Né? Então, foi ter passado essa condição aqui, ó, que o y vale 2 em t igual a 1. E o teu fenômeno físico que foi modelado por essa equação diferencial, ele vai ficar aqui, ó. Essa solução ela é válida aqui, ó. Em outras condições seria outra solução. Vitor, Guilherme, Maria Laura, Tiffany, Gustavo. Tá tudo bem, Nicolas. Gustavo, esse sorriso é de tudo bem ou de tá mais ou menos? Cada dia que passa eu me arrependo de fazer engenharia, Ângelo, só isso. Ah, bom, tá arrependido Fora, de fazer engenharia já? Fora isso, tá tranquilo. Entendo, mas poxa, que complicado. É um pouquinho complicado, mas é porque é a primeira vez, né? Você já certamente achou complicado o limite. Limite foi tranquilo, na verdade. É porque agora, para mim, o que é difícil entender, na verdade, é o conceito de modelagem por trás do que a gente está fazendo, sabe? A gente Aqui eu não expliquei nada da modelagem. A gente tem que chegar... Eu já tô pensando lá na frente como é que vai ser, entendeu? Aí eu já tô vendo que... Pô, eu tô tendo que fazer... Eu tô tendo que interpretar uma derivativa para chegar na função real do que eu tô simulando, não exatamente o que eu tô fazendo aqui. Eu tô vendo só o método de resolução ainda, né? Só. Já a gente vai ver essas modelagens. Nós já vimos algumas, né? Mas vamos ver mais. Eu acho que é a parte legal. Aqui eu tenho uma equação diferencial de primeira ordem, mas não linear porque o y ele está aqui embaixo, né? E também porque o y multiplicaria o y'. Então tem dois motivos para não ser linear. Como é que eu sei que, vamos supor que alguém diga, tem solução essa aí? Como é que eu sei que a solução é única? Eu vou ter que seguir o teorema de existência e unicidade de equações não lineares. Bom, para equações não lineares, esta função precisa ser contínua para a solução ser única. Bom, eu tenho um pipinaço aqui em y igual a 1. Tá? Y pode ser ou sempre maior que 1 ou sempre menor do que 1. Então, em y igual a 1, eu tenho um problema, eu tenho uma descontinuidade. Além de obedecer que isso aqui tem que ser contínuo, a derivada disso com relação a y também tem que ser contínua. A derivada de tudo isso aqui com relação a y, ela está pronta aqui e ela tem um pepino no mesmo lugar. Então eu sei que se eu encontrar uma solução, e eu vou encontrar aqui na frente uma solução, ela é válida apenas para os y's maiores do que 1 ou menores do que 1. Isso pode ser observado também aqui, ó, nesse conjunto de soluções. Vejam que quando aqui eu tenho y, aqui eu tenho x, né? Que quando y igual a 1, você não sabe se vai para a solução de lá ou para a solução de cá. Né? No nosso caso, foi dada uma condição inicial, no x igual a 0, foi dito que o y vale menos 1. Ah, legal. Eu posso dizer que o y vale menos 1 para qualquer x. Eu só não posso dizer que o y vale 1, porque o y vale 1 ferrou. Né? Então, eu sei que a solução é essa daqui. Mas aqui está tudo muito dado de presente e vamos achar a solução dessa equação. Bom, então, eu tenho a mesma equação aqui. Passo para lá, né? Seria bom
Se ela fosse direta, né, era só integrar do lado de cá, mas não dá, né? Ela não é direta. Passo esse para cá, passo esse para lá, né? Chego neste tipo aqui de equação, mas olha que alegria, tudo que é y ficou com y e tudo que é x ficou com x. Então, essa é uma equação separável. Uma das primeiras, né? Separável, é só integrar dos dois lados. Bom, não vou integrar porque é fácil integrar isso aqui, né? E aqui você poderia parar aqui, ó. Você poderia dizer que essa é a solução. Essa é a solução. Pronto. Ou você é um cara chato e faz o Bhaskara e descobre um y1 e y2 como solução. Também, tanto faz. Então, você pode dar a solução de maneira implícita ou duas funções, ó. Ferrou, porque eu já quero que a solução seja única. E eu já apresentei duas. Qual delas que eu pego? Eu pego mais ou pego menos? Bom, eu sei que a solução é única dentro do intervalo em que não dá pau no f de x ou y ou na sua derivada com relação a y. E não dá pau enquanto y for diferente de 1. O y, então, ele pode variar, né? Ele pode estar contido em dois intervalos. De 1 até mais infinito, ou de menos infinito até 1. Só não pode ser 1. Bom, como foi dada a condição inicial em 0, né, em x igual a 0, certamente ele pertence a esse intervalo aqui, ó. Certamente ele pertence a esse intervalo aqui, onde o y é no máximo 1 e vai para menos infinito. Tanto que é verdade aqui, ó, onde o y, né, está nesse intervalo aqui entre menos infinito e mais 1. Bom, mas vamos trabalhar mais um pouquinho, né? Vamos aplicar essa condição inicial. Eu posso aplicar a condição inicial nessa equação implícita, essa igual àquela lá de cima, tá? Nessa aqui ou nessa explícita, tanto faz. Vamos começar aplicando na implícita, né? No lugar de y, eu vou colocar menos 1 e no lugar do x, 0. Bom, estava aqui em cima, ó. Então, no lugar de x0, né, se você colocar 0 no lugar do x e colocar menos 1 no lugar do y, você vai encontrar a constante, né? E essa vai ser o teu gráfico. Você vai ter que dar um jeito de fazer esse gráfico sem isolar o y. Por sorte, os programas fazem isso, tá? Os programas fazem. Tá? Ou você também pode, eu quero fazer no Excel, então usa a solução explícita, né? Se você vai usar a solução explícita, coloca 0 para o x e menos 1 para o y, né? Então, coloca menos 1 para o y, daí coloca 0 aqui para o x. Né? Você vai descobrir que menos 1 é igual a 1 mais ou menos raiz de c. Né? E você vai acabar descobrindo que c igual a 4. Né? C igual a 4 porque você vai ter menos 1 igual a 1, né? 1 menos 2, né? Menos 2. Você tem que pegar a parte do menos, né? Menos 2. Né? E daí, raiz de 4 dá 2, tá certo? C igual a 4. Tá? E essa daqui, essa você consegue fazer o gráfico numa boa, né? E, claro, e você vai estar ligado que vai pegar a parte do menos, né? E não a parte do mais. E vai ficar mais claro ainda, porque a equação é essa daqui. Tem que ser a parte do menos, porque o y fica cada vez mais negativo conforme o x aumenta. Esta é a solução e ela é única.
você poderia dizer, inclusive, se você não quer dizer em y, quer dizer em x, que é de menos 2 para x, né? Na verdade é assim, você teria que fazer um retângulo, né? E dizer que a solução é única de menos 2 para x até infinito. E para y, de menos infinito até 1. Este é o intervalo onde a solução é única, né? Onde a solução existe e ela é única. Saiu desse intervalo, já você não pode, o teorema não garante mais nada. E aqui eu fiz várias curvas azuis, né? Eu não, o livro, né? Para as mais diversas condições iniciais, né? Só para saber o universo de soluções possíveis. Esse ficou bem mais fácil, apesar de não ser linear, imagino eu. Muito bem. E agora, ó, até uma animação aí para animar a vida. Aqui nós temos mais alguns exercícios, mas eu vou pulá-los agora, tá? Porque eles não, apesar de serem bonitinhos e parecerem difíceis, eles não são, tá? Eu quero ir para aquilo que é mais, exige mais do cérebro aqui, né? Que é modelagem. Na verdade, não é que exige mais, mas estimula mais. Então, veja aqui, crescimento bacteriano. Quando você vai fazer algum exame de bactérias, leva-se um tempo, né, porque colocam-se as bactérias nos forninhos lá e estima-se quantas bactérias você tem para o modelo matemático, né, para ver se você tem uma infecção ou não. Então, uma cultura inicialmente tem uma população P0 do número de bactérias, né? No tempo t igual a 1 hora, o número de bactérias é medido 3 sobre 2 P0, né? Então, começa com P0, depois de 1 hora, né? Uma está aqui, né? Então, ele diz que vai ter 1 meio de P0, né? 3 sobre 2 é 1,5, né? Vai ter mais ou menos 1,5, vou ter que dar uma forçada aqui, 1,5 de P0. Se a taxa de crescimento é proporcional ao número de bactérias, claro que o quanto que varia a população no tempo é proporcional ao número de bactérias. Determine o tempo necessário para o número de bactérias triplicar. Bom, eu sei que a taxa, né, a variação, o crescimento das bactérias é proporcional à quantidade. Basta eu solucionar essa equação. Então, eu tenho P' dividido por P, isso aqui é P' igual a K, né? Não preciso mais resolver. Vocês sabem que o P aqui é igual a uma constante vezes E na KT, né? Isso já é a solução. E agora fica fácil, né? Você sabe que no tempo igual a 0 é P0. Então, P0 é igual a C vezes E na 0 é 1, né? C igual a P0. Muito bem, essa tua equação agora ela já virou uma equação com mais coisas conhecidas. Você conhece o C, né? Então a população vai ser P0 é na KT. Bom, depois de 1 hora, a população é 3 meios de P0. Então, 3 meios de P0 igual a P0 vezes E na K vezes 1. Corta esse com esse. Eu não vou resolver isso, mas vocês conseguem descobrir K aqui bem fácil, né? Vocês conseguem descobrir K bem fácil. Bom, vamos resolver. K, né? Se 3 meios é E na K, né? K é igual a ln de 3 meios. Pronto, está resolvido. E a tua equação da população agora é completa. É P de T igual a P0 vezes E elevado na K, que é ln de 3 meios, vezes T. E ele quer saber qual que é a população depois de quanto tempo? 1 hora, professor. Não, depois de 1 hora ele deu qual que era a população. Para triplicar. Ele quer que a população triplique. Exato. Então você vai escrever 3P0 igual a P0
vezes E, ln de 3 meios, vezes, vou colocar um T maiúsculo aqui, né, para não dizer que é o T genérico. Corta esse com esse, agora aplica ln dos dois lados, você vai descobrir que ln de 3, né, ln de 3 é igual a ln de 3 meios vezes o T que vai levar, né, e você vai acabar descobrindo, né, qual que é esse T, dividindo esses dois LNs aí. Tranquilinho, você vai descobrir que são 2,7 horas. Bom, aqui nós temos também um reator de plutônio, né? O que acontece com o reator de plutônio? A quantidade de radioatividade, que nós vamos definir pela quantidade A de plutônio, a gente imagina que ela vai caindo com o tempo, né? Então, um breeder, eu não sei o que é um breeder, tem alguém que sabe bastante inglês aí, vai me dizer o que é um breeder. Mas, Gustavo, me coloca aí no Google aí, você que já está com ele aberto aí, breeder, o que é isso? Parece ser um reator nuclear, não sei o quê. Fusão nuclear. Pode ser o reator, fundador, criador, algo dessa vertente, mas acho que no conceito seria o reator core, o mãe, tá ligado? Ah, tá. O núcleo do reator converte urânio estável 238 no isótopo de plutônio 239. Depois de 15 anos, é determinado que 0,043% da quantidade a zero de plutônio foi desintegrada. Pô, foi pouco, hein? Então, quase não desintegra. Encontre a meia-vida. Meia-vida é quando cai a metade, né? Cai a 50%. Se a taxa de desintegração é proporcional à quantidade remanescente. Então, você parte disso aqui, ó. A taxa de desintegração. Bom, se é desintegração, então ela é negativa. A taxa de desintegração é igual a menos K vezes o que tem. Você vai acabar descobrindo aqui que o A de T é igual a uma constante vezes E na menos KT. A partir daqui é um pouquinho de inteligência só que vocês fazem. E sem falar que aqui tá tudo resolvido passo a passo, né? Inclusive para os 15 anos, essa queda mínima, né? Ó, isso aqui é uma queda mínima, é um menos o que está aqui, né? E você vai descobrir aqui 24 mil anos, que é muito tempo, né? E agora é dinheiro para deixar todo mundo mais feliz. Imagine que você queira calcular uma previdência privada, né? Você sabe que a variação do saldo no banco é igual a uma taxa de juros vezes o saldo que você tem, mais o que você for depositar. Você vai depositar todo mês alguma quantia. Você pode reescrever essa equação diferencial dessa forma e depois nós vamos resolver ela usando um fator integrante de alguma forma, né? O K, né? O K são os depósitos ou retiradas, né? Se o K for positivo é depósito, se o K for negativo é retirado. No caso, depois de você aposentado, você vai estar retirando. Então, vamos resolver como se fosse depósito, né? Na verdade, tanto faz, é só botar o K negativo, né? Então, essa é a equação diferencial que nós tínhamos, né? Ela teve origem, né? Que S', a variação do saldo, ela era igual à taxa de juros vezes o saldo, mais ou menos depósito ou retirado. Você tem essa equação aqui, você vai resolver ela por fator integrante. Não vou ensinar cada passo, quero que vocês olhem cada passo aqui com atenção. Até encontrar essa expressão aqui, que pode ser simplificada, né? Eu deixei em vermelho porque eu passei ela dividindo, ela pode e vai ser simplificada, chega nessa solução aqui. Vamos analisar essa solução. O saldo
ele depende do saldo inicial, do primeiro saldinho, ele que pode ser 0, tá? Mas ele também depende da quantidade que você deposita, né, todo mês. Tá? Isso faz sentido. O saldo final depende do saldo inicial mais a quantidade que você está depositando todo mês. Tem lógica? Vamos fazer uma análise aqui. Que você queira fazer um plano de previdência privada aos 25 anos, você tem taxas de 8% ao ano, não ao mês, né? Também não vamos ser muito otimistas, né? Se fosse para cobrar, o banco até cobraria 8%, mas ele está te pagando 8% ao ano e você vai colocar R$2.000 por mês. Como vai ficar a tua situação financeira com 65 anos, né? Você substitui lá naquela fórmula anterior, nessa fórmula aqui, ó. Então, você tem 25 com 65, são 40 anos. Você substitui o tempo igual a 40 naquela expressão e você vai descobrir que com 65 anos, se você seguir o que você se propôs, você vai ter quase 600 mil. Ah, eu esperava ter bastante mesmo. Mas acontece que, veja que você só tirou do teu bolso 80 mil. O resto, juro, que rendeu. Pô, isso é muito legal. Bom, agora eu tenho que fazer uma expectativa macabra. Eu vou morrer com quantos anos? Ah, com 100. Eu quero saber quanto que eu posso tirar por mês para que eu morra sem nada. Que não sobre nada e não falta também, né? Então, eu vou usar a mesma expressão, só que com esse K negativo, de forma que isso aqui vire 0. Na verdade, eu vou descobrir o valor de K até, né? Eu coloco a mesma taxa de juros, descubro o valor de K, já que eu já sei o tempo, né? Se é 65 mais 25 anos de vida, né? Coloco o T 25 e descubro quanto que eu posso tirar por mês de dinheiro. O que eu vou colocar lá no Moodle agora é a seguinte tarefa. Vocês vão ter que, espero que façam e não copiem, mas podem se basear nesse modelo. Eu vou pedir o modelo para você criar uma previdência privada e depois um gráfico que você vai partir do 0, vai fazer depósitos mensais até a aposentadoria. E depois você vai morrer com 100 anos. Sem nada. Ou seja, você vai fazer um planejamento de aposentadoria. Claro que você vai poder tirar mais do que 2.000 por mês. Você vai me dizer o quanto... Ou se você quer viver até os 200 anos, daí você vai ter que tirar um pouquinho por mês, né? Essa é a tarefa que eu vou deixar lá no Moodle até a semana que vem para fazer. Vai um tempinho, vou deixar ela bem explicadinha. A ideia é a seguinte, né? Eu vou pedir, faça um plano de previdência privada em que você deposite o valor que você quiser por mês, que você se aposente com a idade que você quiser e depois você aproveite isso que você depositou pelo tempo que você quiser. Eu só quero que você faça o planejamento. Tá? Para isso, você vai ter que deduzir essa fórmula, que já está deduzida aqui, mas você vai deduzir de novo. Depois de deduzida, você vai substituir ela no Excel, aonde você quiser, tá? Na calculadora. Vai descobrir qual que é o teu saldo quando você se aposentar. E depois você vai descobrir o quanto você pode retirar por mês para os anos de vida que você acha que ainda tem. Eu acho que é um excelente exercício, assim, motivacional, né? E até de planejamento financeiro da vida. Aqui a gente não está considerando inflação, é uma pena, né? É uma pena. Mas eu digo, se a vida já é ruim, financeira, com inflação, imagine com inflação e sem planejamento. Dá para piorar ainda. Dá para piorar, sempre dá para piorar. Sempre dá. Meus amigos, obrigado pela vontade, pela paciência. Essa aula vai levar um pouquinho mais de tempo, porque eu vou ter que editar ela bem, para deixar só as partezinhas que deram certo, né? Mas o grande objetivo que eu quero que seja o foco de vocês agora é a previdência privada.
né? Ou pública, que seja, para saber fazer o planejamento financeiro. Tá bom? Um abração para vocês aí. Por gentileza, Até aula que vem. professor, Ian, você quer falar alguma coisa? Vai estar disponível o slide já para mim poder fazer o exercício? Já está lá no site, né? No site de Cálculo 4 já está disponível. Perfeito, vou lá então. Já vou Valeu. fazer. Obrigado. Imagina. Boa semana, aliás.